Fala galera, eu sou a professora Débora e hoje nós vamos falar sobre interações interparticulares, ou como vocês encontram, interações intermoleculares. E o que o Homem-Aranha e a lagartixa têm em comum? Vamos descobrir na aula de hoje? Nós vamos falar antes sobre polaridade. Muitas substâncias, apesar de seus átomos não terem perdido nem ganhado elétrons, as cargas elétricas não são distribuídas de forma homogênea, fazendo com que partes distintas das moléculas fiquem positivas e outras negativas. Vejamos aqui esta molécula composta pelos átomos A e B, em que o átomo A possui uma eletronegatividade menor que o átomo B. Portanto, pelo fato de o átomo B possuir uma eletronegatividade maior do que o átomo A, ele atrai para si o par de elétrons da ligação, tornando o seu potencial eletrostático mais negativo, enquanto que o A adquire um caráter mais positivo. Vejamos então, as moléculas elas podem ser polares ou apolares. A soma do vetor de polarização é diferente de zero quando a molécula é polar, e elas vão possuir uma maior concentração de carga negativa numa parte da nuvem e uma maior concentração positiva no outro extremo. Para as moléculas apolares, a soma vetorial será nula. Nessas moléculas, a carga eletrônica está uniformemente distribuída, ou seja, não há uma concentração de carga. Interações interparticulares. Essas interações são as forças que vão ocorrer entre uma molécula e a sua molécula vizinha. Elas podem ser do tipo dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou também chamada força de dispersão de London, e ainda a ligação de hidrogênio. As interações dipolo-dipolo, elas ocorrem com as moléculas polares. Devido à distribuição de cargas elétricas, elas possuem dipolos elétricos permanentes. Essa distribuição de carga faz com que essas moléculas interajam umas com as outras por atração eletrostática entre os dipolos opostos. Ao dipolo positivo interage com o dipolo negativo. A outra é a interação dipolo induzido. Ocorre com moléculas polares, como as do iodo, que ao se aproximarem induzem a formação de dipolos instantâneos. Como resultado, esse dipolo permite uma maior interação entre as moléculas. Essa é a chamada interação dipolo induzido. O outro tipo são as ligações de hidrogênio. Esse tipo de interação, intermolecular, ela ocorre em substâncias que possuem átomos de hidrogênio ligado ao FON. FON, professora? Isso, átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Nesses casos, graças à diferença de eletronegatividade entre os átomos, as ligações são muito polarizadas. Como consequência, os átomos de hidrogênio ficam com uma carga parcial positiva e são atraídos por átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, temos aqui a hierarquia das forças intermoleculares, em que a ligação de hidrogênio é uma força maior do que a força dipolo-dipolo e que é maior que a força dipolo-dipolo induzido. Lembra no início quando eu falei sobre a lagartixa e o Homem-Aranha? Como que a lagartixa consegue andar na parede ou em superfície muito lisa sem cair, desafiando a gravidade, assim como o Homem-Aranha? Veja, os cientistas eles acreditavam que existiam minúsculas ventosas nas patas dessas lagartixas e por isso elas conseguiam se fixar na parede. Mas graças ao estudo da microscopia, eles descobriram que existem compostos apolares nas suas patas. E essas moléculas apolares, elas interagem entre si através dos polos positivos e negativos que se formam pela diferença de eletronegatividade. Essas interações apolares, comparadas às ligações covalentes iônicas, podem ser mais fracas, mas são o suficiente para aguentar o peso da lagartixa em qualquer superfície, permitindo a sua mobilidade.